Vamos discutir um pouquinho este capítulo 4 do livro do Russell, que é chamado de idealismo. Né? Por que o Russell fez essa pausa na exposição das ideias dele? Ele não é um idealista nesse sentido, que nós vamos explicar daqui a pouquinho. Por que ele fez essa pausa para explicar e criticar as bases nas quais o idealismo foi estabelecido? Porque nós vimos nos capítulos anteriores, e é o que ele vai tentar fazer mais adiante, que ele defende uma ideia, em primeiro lugar, que existe a matéria. Tá certo? Você tem que entender, tem que ter em mente que a matéria é uma coisa diferente da mente, tá certo? É uma coisa externa à mente, é algo completamente diferente. A mente é como se fosse água, a matéria é como se fosse óleo, as duas coisas não se misturam e existe algum tipo de comunicação complicada entre elas que vários filósofos ao longo da história da filosofia, alguns filósofos, né, aqueles que acreditavam na existência da matéria, tentaram explicar como é que é possível a comunicação, como é que a mente consegue alcançar ou ter contato com a matéria e vice-versa, como é que a matéria pode ser influenciada pela mente. Russell acredita nisso, quer dizer, ele quer prover argumentos para a existência da matéria exteriormente. Só que, como nós vimos nos capítulos anteriores, nos vídeos anteriores e nos capítulos anteriores, a matéria que existe lá fora da mente vai ser uma coisa muito diferente daquilo que eu estou percebendo aqui, daquilo que eu estou percebendo através dos meus sensi data. Tá? Então aqui eu estou vendo algo amarelo com uma certa forma, etc, etc, mas a matéria, aquilo que está lá fora da minha mente, né, a camisa em si, a camisa enquanto corpo físico, vai ser uma coisa muito diferente disso que eu estou vendo aqui, tá? Por vários argumentos que nós vimos aí atrás, tá certo? Então Russell acredita nisso, acredita na existência da matéria, ou seja, pensem no seguinte, Russell acredita na existência, falando no modo metafísico, Russell acredita na existência de uma substância que não é mental, tá? E esse capítulo, Idealismo, começa com uma definição do idealismo, que é o oposto disso que nós acabamos de dizer, tá? O idealismo é a tese de que as únicas coisas que existem são coisas mentais, ou seja, a única substância que existe é a substância mental, substância pensante e várias modificações da substância pensante. Tá? Essa tese, essa ideia de que a única substância que existe é a substância pensante é primariamente uma tese metafísica, né? É uma tese sobre a composição do universo. Olha, o universo é tal que só existe substância pensante, tá? Então, o Sol, os planetas, as galáxias, etc., os computadores, as pessoas e plantas e garrafas e líquidos, etc., são todos substâncias pensantes. Não é que a garrafa seja um ser pensante, né? Mas é que os filósofos idealistas tratam de explicar a garrafa como alguma ideia, algum aspecto da mente, da minha mente ou da mente de uma mente coletiva. Aí tem várias modalidades ou variações em torno do idealismo. Né? Então, o capítulo começa com essa definição radical do idealismo. Idealismo é a tese de que a única coisa que existe é mente. Tá? Tudo que existe tem que ser na mente ou tem que estar na mente, tem que ser mental. Certo? Isso não é exatamente, não corresponde a todas as formas de idealismo, porque existe, por exemplo, Kant, Immanuel Kant, é conhecido, é tratado, é chamado, caracterizado como um filósofo idealista, e ele não acredita exatamente nisso, né? Ele não diz que tudo aquilo que existe é mental, ele acredita que existe algo fora do mundo mental, o que ele chama de coisas em si, tá? Mas esse algo fora do mundo mental, aquilo que está lá fora, tá certo? É algo que nós não podemos conhecer, nós não temos nenhum tipo de acesso epistêmico, isso é Kant. Então Kant não nega a existência, ele acha que tem que existir alguma coisa lá fora, tá certo? Mas ele acha que todo o conhecimento, inclusive o conhecimento físico, matemático, etc., diz respeito àquilo que está dentro da mente, aquilo que é percebido pelo sujeito, aquilo que ele chama de fenômeno. Phainomai, em grego, significa aquilo que aparece, né? Aquilo
aquilo que aparece para nós, aquilo que o nosso intelecto está percebendo. Tá? É aqui que o conhecimento é possível. Né? Se você tentar saltar para fora, né, desse campo onde o conhecimento é possível, isso é Kant, você vai incorrer em contradições, confusões, metafísica barata, várias coisas. Né? Então, há filósofos idealistas que não chegam a negar, como Kant, que não chegam a negar a existência de coisas externas. O que eles chegam a negar é que nós podemos conhecer essas coisas externas. Né? Mas o Russell aqui está voltando a bateria de canhões dele para uma forma radical de idealismo, que foi essa tese radical, essa tese forte, de que só existe substância pensante, só existe mente. Né? Substância pensante e mente é mais ou menos a mesma coisa. A minha mente, a sua mente são substâncias pensantes. Né? A mente de Deus é substância pensante. Tá? Então, mente e substância pensante é mais ou menos a mesma coisa. A totalidade das mentes do universo compõe a substância pensante do universo. Né? E se nós formos também acreditarmos na existência da matéria, a totalidade dos corpos físicos é a substância material do universo. Tá? Então, essa versão do idealismo que o Russell vai bombardear é a versão radical do idealismo, que foi defendida ao longo da história por alguns filósofos, tá? Mas Russell está pegando aqui para Cristo, está direcionando para George Berkeley, aqui ele chama de Bispo Berkeley, Bishop Berkeley, tá? Porque George Berkeley era também bispo, tá certo? Era um filósofo irlandês. Se vocês forem consultar alguns sites aí, vocês vão encontrar a descrição de Berkeley como um filósofo inglês, um representante do empirismo inglês, tá? Mas é ofensivo aos irlandeses, porque Berkeley era um bispo irlandês, além de ser muito estudioso, ele estudava muita coisa diferente, não só filosofia, também medicina, etc. Além de ser um filósofo muito brilhante, Berkeley também era um bispo, uma pessoa muito profundamente religiosa. Né? Então, a versão que o Russell vai focar é essa versão do idealismo de Berkeley, que é um idealismo radical. Né? Para Berkeley existe apenas a minha mente, tá? As coisas que eu chamo de coisas materiais, de mesa, de cadeira, de garrafa, de computador, parede, óculos, camiseta, etc., galáxias, planetas, são apenas... Olha só, para Berkeley não faz nem sentido falar o apenas aqui. Né? Essas coisas todas são ideias na minha mente. Né? São ideias na minha mente. Em algum momento do seu sistema filosófico, ele também considera a existência de outras mentes e ele chega a provar. Ele fala, além da minha mente, deve existir outras mentes. Né? Por um argumento interessante, quer dizer, porque eu vejo ideias que são pessoas parecidas comigo, são ideias, né? São ideias na minha mente, eu vejo algo que parece um corpo gesticulando, conversando comigo, da maneira como eu costumo gesticular, etc., etc. Então eu sou levado, isso Berkeley, eu sou levado a imaginar que por trás daquelas ideias que estão aparecendo na minha mente, existe uma outra mente, né? É a mente com a qual eu estou conversando, digamos assim, tá? Então vocês vendo esse vídeo, alguém gesticulando, falando dessa maneira, pronunciando sons de uma maneira articulada, que é parecido com as coisas que você pensa, tá? E parecido com os gestos que você faz, então você deve estar sendo levado também a fazer o mesmo raciocínio de Berkeley, imaginando que aqui tem uma mente por trás dessas ideias que estão aparecendo para você. Tá? E Berkeley tem um outro argumento interessante, que algumas dessas ideias são tão organizadas, elas são tão regulares, né? Uma se segue da outra. Por exemplo, de manhã, o sol, todo dia às 6 da manhã, ou por volta das 6 da manhã, aparece uma ideia, que é o sol. Né? Essa ideia vai mudando de posição ao longo do dia, e todo dia ocorre a mesma coisa, e às 6 da tarde essa ideia começa a desaparecer, e vem uma outra ideia, que é à noite, e isso segue uma certa regularidade. É o que os físicos estudam, né? Os físicos estudam os planetas,
as estrelas, etc., os físicos estão estudando, os astrônomos estão estudando as regularidades que regem certas ideias. Bom, essa regularidade é forte demais, é perfeita demais, e a minha própria mente não poderia ser a causa dessas regularidades. Tá? Eu tento organizar minhas ideias aqui, as ideias que eu consigo fazer, que eu consigo fabricar, minhas ficções, minhas fantasias, minha imaginação e etc. As ideias que eu consigo fabricar, eu não consigo impor a essas ideias a mesma regularidade que essas ideias, como o Sol, os planetas, a noite, a natureza tem, aquilo que eu chamo de natureza tem. A natureza tem uma regularidade muito maior, muito mais forte, muito mais. Aquilo que a ciência faz é descrever essas regularidades. Tá? O que os físicos estão fazendo, os biólogos, é descrever a regularidade dessas ideias. Então, essa regularidade não pode ter como origem o meu próprio intelecto, a minha própria mente, porque ela é perfeita demais, ela é regular demais. Isso eu não consigo fazer com os objetos dos quais eu sou a causa, são a minha imaginação, meus sonhos, meus delírios, tá certo? Então deve existir uma supermente, tá? Que é a causa dessas minhas ideias, são as ideias reais, que é o que eu chamo de natureza, né? Que é o que eu chamo de o sol de verdade, a lua de verdade, etc, etc. Então esse é um esboço em 5 minutos do idealismo radical de Bagley, mas isso aqui é, digamos assim, é uma exposição, é como ele constrói o idealismo, tá? Mas ainda não é, digamos assim, um argumento forte contra a tese de que exista matéria fora de mim. Então o Russell, matéria fora da mente, tá? Mas o Bagley tem um argumento, né, que na literatura em torno do Bagley é chamado do argumento principal, né, em inglês Berkeley's Master Argument, tá? É o argumento mestre do Bagley, como se fosse a chave mestra, tá? É como se fosse o argumento principal do Bagley, e o Russell vai tentar direcionar as baterias dele nesse capítulo a este argumento. Esse capítulo é um pouco difícil, tá certo? Por isso que nós vamos passar muito rapidamente por ele, porque é um grande filósofo tentando entender outro grande filósofo e tentando destravar o argumento do outro grande filósofo. Mas o Russell, esse é um ponto em que o Russell está fazendo um trabalho meio difícil de expor o argumento de Bagley e mostrar o que está errado com o argumento de Bagley, né? Mas o Russell acha que precisa desmontar um dos argumentos oferecidos em favor da tese idealista absoluta, né? Uma coisa interessante, antes de passar o argumento, é essa observação que ele faz logo no começo, que é uma observação genial, muito interessante metodologicamente, tá? Metodologicamente, a respeito de teses filosóficas, né? Aqui na página, na tradução de vocês, eu não sei, a página 41, o Russell está dizendo o seguinte, no segundo parágrafo: aqueles que não estão acostumados com a especulação filosófica podem estar inclinados a rejeitar semelhante doutrina, quer dizer, o idealismo, como obviamente absurda. Não há dúvida de que o senso comum considera as mesas, as cadeiras, o sol e a lua e os objetos materiais em geral como algo radicalmente diferente das mentes e dos conteúdos das mentes, e como tendo uma existência que poderia continuar se as mentes deixassem de existir. Pensamos na matéria como tendo existido muito antes que houvesse mentes, e é difícil pensá-la como um simples produto da atividade mental. Mas, verdadeiro ou falso, o idealismo não deve ser rejeitado como obviamente absurdo. Quer dizer, ele está dizendo que nós temos que levar a sério uma tese filosófica, mesmo não concordando com aquela tese filosófica, né? Mesmo ela indo contra o senso comum, né? Nós temos que levar a sério uma tese filosófica, né? Ver as razões que um grande filósofo apresentou para aquela tese filosófica, e o que o Russell vai tentar fazer é tentar desmontar aquele argumento, tentar mostrar alguma falha naquele argumento, tá? Vamos continuar em seguida.